beleza? E aí, professor de História Diego Novaes, e na aula de hoje nós vamos estar abordando um assunto que muita gente acha muito difícil de entender, mas só que nessa aula nós vamos tentar simplificar os fatos dessa revolução que culminou na propagação do comunismo no mundo inteiro, que é chamada de Revolução Russa, beleza? Então, espero que vocês gostem, mas já pedindo de antemão é que vocês deixem o seu like, deixem o seu joinha aí na nossa videoaula e se inscrevam também no canal, beleza? Então, vamos nessa! E aqui nós vamos estar falando sobre as nossas habilidades e competências de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que é a famosa BNCC. O objeto de conhecimento é aquilo que nós vamos estar estudando na aula de hoje. O que nós vamos estar estudando hoje? Revolução Russa, né? O mundo em conflito, Primeira Guerra Mundial, que nós já falamos, a questão palestina ainda, nós vamos trabalhar numa outra videoaula, Revolução Russa e crise de 1929, tá? Que isso também é um assunto da nossa próxima aula. Habilidade e competência, que é, através dessa videoaula, você poder identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e o seu significado histórico. Beleza? Então, essa é a estrutura da nossa videoaula de hoje. Então, bora aí o conteúdo. Então, pessoal, antes de nós falarmos da Revolução Russa em si, vamos procurar entender os fatores que levaram à Revolução Russa, tá? Então, nós vamos ver a Rússia, um pouquinho da Rússia antes da Revolução. Olha só, a Rússia, no início do século XX, maior parte da população, cerca de 80% era formado por camponeses pobres, tá? Além disso, o operariado era restrito a poucas cidades, capitalismo industrial pouco desenvolvido, que na verdade a Rússia ainda ela tinha as suas bases numa monarquia absolutista, tá? Uma monarquia absolutista com um sistema que é o czarismo, né? Nós vamos ter aqui o czar Alexandre II, tá? E depois aí vem o seu filho, o czar Nicolau II. E olha só, a Rússia ainda era uma das poucas monarquias, inclusive foi a última monarquia absolutista da Europa. A família Romanov já estavam há mais de 300 anos no poder, e antes da Revolução, o czar Nicolau II vai ser o último imperador da Rússia, tá? Aí vem a Revolução, acaba com a monarquia e implanta a república. Bom, o governo absoluto, tá? Era um governo autocrata, tá? Nós vamos entender o que é autocracia, que era apoiado pelos latifundiários, nos funcionários públicos, na elite e do exército. Mas afinal de contas, o que era uma autocracia absolutista? Olha só, a palavra autocracia ela vem da sua origem grega, que significa literalmente governo por si próprio. Auto, próprio, e cracia, governo. Trata-se então, na verdade, de um governo no qual há uma única representação como detentora do poder, ou seja, um comitê, uma assembleia ou simplesmente um líder absoluto que possui absoluto controle de todos os níveis governamentais. Então, esse era o poder do czar na Rússia, tá? Então, o poder do czar, ele era um poder absoluto. Então, nós podemos associar o regime autocrata, o czarismo na Rússia, com os regimes absolutistas. Então, para você ver na questão do atraso econômico e político da Rússia no início do século XX, era um país ainda essencialmente agrícola, onde 80% da população vivia nos campos, e também era uma monarquia autocrata absolutista, visto que, se nós formos olhar o restante da Europa, a maioria já eram repúblicas democráticas ou monarquias parlamentares. No caso da Rússia, como foi dito, ainda era uma monarquia absolutista autocrática. Então, pessoal, e a Rússia, antes da Revolução, nesse início de século XX, ela começa a passar por um leve processo de industrialização, com a implantação de fábricas, indústrias e uma construção de uma malha ferroviária, cortando toda a região russa. Com esse processo de implantação de indústrias, de fábricas, vão surgir também a classe operária. Muitos camponeses vão sair dos campos e vão migrar para as cidades, transformando-se então em mão de obra operária. E, diante da situação dos operários nas indústrias e nas fábricas russas, nós vamos ter também o crescente movimento à oposição ao czar. Então, nós vamos ter em 1903
a formação do Partido Operário Social Democrata Russo, que foi realizado, né? Teve uma conferência, um congresso, foi realizado em 1903. Nós vamos ter a criação desse partido, tá? E, claro, pela insistência do Lenin na importância do profissionalismo dos dirigentes do partido, tá? Vai dividir os membros. Então, a partir do Partido Operário Social Democrata Russo, nós vamos ter o surgimento de dois movimentos dentro do partido. Nós vamos ter os bolcheviques, que significa maioria, e acreditavam ser possível uma revolução socialista, ou seja, implantar o socialismo direto, ou seja, passar de um país essencialmente agrícola direto para um país socialista, e propunha a união entre os camponeses e o proletariado para derrubar o czar. E eles eram liderados por Lenin, tá? E nós vamos ter também os mencheviques, que eram, em russo significa minoria. Acreditavam ser possível apenas uma revolução democrática e burguesa. Então eles estavam propondo uma união entre o proletariado, tá, e a burguesia liberal para derrubar o czar. Esse grupo, eles foram expulsos do partido, né, do Partido Operário Social Democrata Russo em 1912, e eles eram liderados por Julius Martov, tá? Julius Martov. Tá? Então nós vamos ter esses dois movimentos de oposição. Beleza, que eles tinham um objetivo em comum em querer derrubar o czar e implantar uma república. Porém, as formas eram diferentes. Os bolcheviques queriam implantar o socialismo logo direto. Já os mencheviques acreditavam numa reforma gradual, saindo do sistema agrícola, passando pelo sistema capitalista, para depois, com base no capitalismo, transformar em socialismo. Seriam reformas lentas e graduais. Já os bolcheviques não, eram radicais e queriam a reforma diretamente. Então essa é a principal diferença entre os bolcheviques e os mencheviques. Então, pessoal, e a Rússia, nesse início do século XX, ela vai passar por uma série de revoltas populares. Essas revoltas, claro, eram de oposição ao governo do czar. E uma dessas revoltas ela vai se dar devido à guerra contra o Japão pelo domínio da Coreia e da Manchúria, chamada de Guerra da Manchúria. Tá? E essa guerra ocorreu em 1905, onde Rússia e Japão estavam disputando essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui, ó. Aqui vocês podem ver o Japão, tá? E aqui Rússia, e estavam disputando essa região. Então, com a derrota russa, tá? As revoltas populares elas vão se intensificar. Porque muitos homens foram enviados para essa guerra. O exército russo era muito numeroso, porém mal preparado. Não tinha armamento para todo mundo. Muitos soldados iam para as guerras com enxada, foice, faca e sucumbiu diante da artilharia pesada dos japoneses, por exemplo. Tá? Então, e como o czar ele concentra os esforços de guerra contra o Japão, vai faltar comida. Então, muita gente começa a protestar. E nós vamos ter um desses movimentos, tá? Nós vamos ter uma manifestação pacífica no dia 22 de janeiro, tá? De 1905, uma manifestação pacífica, né? Vai ser feita, né, no Palácio de Inverno, né, do czar. E só que esse movimento ele vai ser totalmente massacrado pelas forças do governo. Então, esse massacre vai ser conhecido como Domingo Sangrento, tá? O massacre vai causar uma série de greves, assassinatos de autoridades, tá? Revoltas em nações submetidas pelo Império Russo, tá? Porque a Rússia ela tinha mais de 20 países ligados a eles, com 300 idiomas diferentes e dialetos, tá? Então, rebeliões camponesas e estudantis o tempo todo. Então, essa oposição ao governo do czar, ela cresce cada vez mais, tá? E aqui uma imagem, né, do dia, né, do Domingo Sangrento, que foi essa manifestação. E nós vamos ter um breve período, logo após essas revoltas, onde o czar ele começa, né, institui uma monarquia constitucional, onde ele vai criar a Duma, tá? Que era um parlamento russo. Mas só que isso em nada altera o poder do czar, tá? A Duma é apenas para, como um ditado diz, né? Apenas para inglês ver, tá? Então,
essa Duma ela não tinha autonomia, porque ela estava sujeita ao poder do czar. Então, o poder do czar ele continuava absoluto em todos os aspectos. Então, além disso, nós vamos ter a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E a entrada da Rússia na Primeira Guerra vai significar o fim do czarismo, tá? Por quê? A entrada da Rússia, né, na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Tríplice Entente, que é a Inglaterra e França, que nós vimos aí na nossa aula anterior, milhares de soldados mortos. O soldado era numeroso, porém despreparado. Aumento da pobreza e falta de alimentos, porque muitos soldados eram camponeses que foram tirados dos campos e foram enviados para a guerra. Em produzir o alimento. E, claro, todo o esforço financeiro, todas as finanças da Rússia eram investidas na guerra. Então, nós vamos ter um aumento da pobreza e a falta de alimentos aí. A insistência de Nicolau II em manter a Rússia na guerra aumenta a oposição ao seu governo. Parece que Nicolau II ele vivia num mundo paralelo. Tá? Ele ficava dentro do palácio ali e não enxergava a realidade que a Rússia estava passando ali naquele momento. Tá? Além disso, com isso, então, as tensões populares elas vão aumentar, tá? no início do inverno de 1917, que vão obrigar, né, diante de tal cenário político e econômico da Rússia naquele momento, vão obrigar Nicolau II a deixar o poder em março de 1917, iniciando um governo provisório. Aqui nós temos a família de Nicolau II e o filme, talvez alguns de vocês já viram, Anastácia, tá? Que era a penúltima filha de Nicolau. Esse filme feito, ele retrata justamente esse contexto histórico aí da Revolução Russa, tá? Quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, Anastácia, assista, porque vale a pena até para poder entender um pouquinho mais desse contexto histórico aí que nós estamos vivendo, que foi vivenciado aí da Revolução Russa. Então, esse governo provisório, ele vai estar sob a liderança dos mencheviques. Vão trazer direito de liberdade de imprensa, organização política, regularização da jornada de trabalho para 8 horas. Mas só que todas essas medidas ainda não vão conseguir controlar as revoltas populares. E tanto é que nós vamos ter um discurso de Lenin. Tá? Só que o maior erro, nós podemos analisar que o maior erro do governo provisório foi manter a Rússia na guerra. E vem o discurso de Lenin. Paz, pão e terra. O que isso significa? Pão para a população pobre da população pobre, tá? Paz, que era retirada da guerra, retirada da Rússia da guerra, e terra, que era distribuição de terras para aqueles que eram menos favorecidos, tá? Então, nós temos esse lema de Lenin, paz, pão e terra, tá? E esse discurso vai inflamar ainda mais, né, as revoltas populares, até o ponto que esse governo provisório ele não consegue controlar essas revoltas. Tá? E nós vamos ter a insurreição bolchevique, que vai depor o governo provisório, iniciando então o governo dos bolcheviques, sob a liderança de Lenin. Então, pessoal, só queria pedir desculpa a vocês que no slide anterior, durante a gravação, saiu um caminhão, né, passando aqui na rua. E assim, é complicado porque é muito difícil a gente conseguir gravar vídeo aula, né, sem ter barulho, tá? A gente tenta, mas assim, às vezes nem sempre é possível. Então, mas olha só, continuando, né, aproveitar esse período de silêncio que eu tenho, os bolcheviques no poder, após a ressurreição bolchevique, os bolcheviques assumem o poder e implantam uma série de transformações. Então, e essas transformações feitas aí pelos bolcheviques são estatização da marinha mercante, dos bancos e das indústrias. O que isso quer dizer? Estatização. Ou seja, essa marinha mercante, que era estrangeira, dos bancos estrangeiros e das indústrias estrangeiras, elas passaram a pertencer ao Estado, por isso estatizar, ou seja, passaram a ser estatais, pertencentes ao Estado. Tá? A extinção dos latifundiários e desapropriação de terras. Latifundiários, vamos lembrar que eram aquelas grandes propriedades de terras. Então, e além disso, né, desapropriação de terras, todas essas terras passaram a pertencer ao Estado. Confisco de terras e dos bens da nobreza e também da Igreja Ortodoxa.
a adoção do unipartidarismo, tá? O partido único, que no caso era o Partido Bolchevique, que se transforma em Partido Comunista. A saída, né, o governo bolchevique, eles tiram a Rússia, né, da Primeira Guerra Mundial, em 1918, com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, e a criação do Exército Vermelho. E esse Exército Vermelho vai ser formado por camponeses e operários. Aí, mais um barulho, né? Essas motos, vontade de... Bom, mas enfim, vamos continuar. E nós vamos ter aí, né, a criação da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922. E eles passam a adotar justamente essa bandeira, onde nós temos uma estrela, a foice e o martelo. Agora, o que significa cada um desses? A estrela, aqui, né? A estrela aqui, ela simboliza um único partido, no caso, unipartidarismo. Agora, o martelo, aqui, tá? O martelo. Então, o martelo, ele simboliza a classe operária. Tá? Simboliza a classe operária. Enquanto que a foice, tá? A foice aqui, ó, como vocês podem observar, tá? A foice, ela simboliza os camponeses, tá? Então, no caso, é a união aí do único partido, que era o Partido Comunista, representando a união dos operários e dos camponeses. E com os bolcheviques no poder, nós vamos ter uma guerra civil russa que vai ocorrer entre 1918 e 1921. E essa guerra civil russa vai ser a disputa entre os bolcheviques, que agora estavam no poder, e grupos anticomunistas. Quem eram esses grupos anticomunistas? Eram os czaristas, grupos liberais e mencheviques. Lembrando que os czaristas eram defensores da volta do czar ao poder. Grupos liberais burgueses e mencheviques, tá certo? Então, eles vão formar um chamado Exército Branco. Esse aqui era o brasão, tá? Do Exército Branco. Enquanto que os bolcheviques, eles vão formar o Exército Vermelho, simbolizado por esse símbolo aqui, tá? Então, os contra-revolucionários vão receber ajuda de países como Estados Unidos, França, Inglaterra e Japão, né? E aí nós vamos ter essa formação do Exército Branco, porque países como Estados Unidos, França, Inglaterra e Japão queriam impedir o avanço do comunismo sobre o mundo, tá? Porque se a Revolução Comunista desse certo na Rússia, ela poderia se propagar para outros países, inclusive chegando nos seus próprios países, e poderia incentivar movimentos socialistas em seus respectivos países, tá? E durante o governo bolchevique, o governo de Lenin, nós vamos ter a implantação de uma severa disciplina a toda a sociedade. Então, existiam regras que deveriam ser seguidas estritamente, tá? E a proibição no governo bolchevique, houve a proibição de qualquer iniciativa privada. Tudo pertencia ao Estado e era de forma coletiva. E os camponeses deveriam também, né, entregar uma parte de sua produção para o Estado. No embate entre o Exército Branco e o Exército Vermelho, nós vamos ter a vitória do Exército Vermelho e a expulsão dos contra-revolucionários do país. Então, para o surgimento aí da União Soviética, que nós falamos aí um pouquinho atrás, né, vamos entender as fases até o surgimento aí da União Soviética. Primeiro, nós vamos ter o comunismo de guerra, que durante a Guerra Civil, tá? A Guerra Civil, que nós falamos agora há pouco, o Exército Branco, o Exército Vermelho, Lenin opta pela total centralização de produção e eliminação da economia de mercado. Toda a produção era confiscada pelo Estado em guerra, tá? Então, eliminação de propriedade privada e tudo pertencia ao Estado. A terceira fase é chamada de Terceira Internacional, tá? Não terceira fase não, é Terceira Internacional. Em 1919, lideranças comunistas de diversas partes do mundo, inspirados no exemplo bolchevique, vão fundar uma organização que é chamada de Terceira Internacional, que procurava orientar as ações revolucionárias em diversas partes do mundo, tá? Então, o que leva, então, países como os Estados Unidos, a Inglaterra, Japão, a financiarem o Exército Branco, tá? Ó, aqui nós temos aqui um cartaz, uma tela, né? O URS, Amizade dos Povos, ou seja, a questão da ideia da propagação do ideal socialista,
E a formação aí, na última fase, que é a União Soviética, que em 1921 os revolucionários saíram vitoriosos da Guerra Civil e assumiram a tarefa de construir o socialismo no mundo a partir de sua pátria, denominada no ano seguinte de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o primeiro passo, como Lenin queria, era o quê? Firmar a revolução no país, tá, na União Soviética, e depois propagá-la para o mundo, ou seja, querer, né, derramar a cor vermelha no mundo inteiro, tá? Isso aí vai ser um exercício que a gente vai ver depois, tá? Nas atividades. Então, no plano econômico, vai ser instituído pela União Soviética, nós vamos ter primeiro aí o fim das empresas privadas, com a estatização de várias indústrias, tá, e finanças. Tá? O Estado se tornou o único empregador. Essa economia planejada centralmente com o objetivo de superar as fragilidades da Rússia e melhorar a longo prazo as condições de vida da população. O segundo plano que vai ser o NEP, que é a nova política econômica. Ela vai ser instaurada logo após a Guerra Civil, 1921, e vai durar até 1928. E conservava o governo o controle das finanças, das indústrias e transporte, mas permitia que a agricultura e o comércio voltassem a ter propriedade privada. O que significa? A adoção do sistema socialista, do comunismo, mas com leves práticas capitalistas, como por exemplo a propriedade privada, como forma de sustentar o socialismo no país. Os camponeses deveriam entregar parte de suas colheitas ao governo, tinham liberdade para vender o restante no mercado e os comerciantes podiam exercer suas atividades sem restrições. Então, nós podemos ver aqui leves adoções de práticas capitalistas como forma de sustentar o socialismo. E os planos quinquenais, que ênfase na indústria pesada, na construção das ferrovias, usinas de energia, siderúrgicas, fabricação de equipamentos militares, como tanques e aviões de guerra. E a produção de bens de consumo foi reduzida ao mínimo essencial. Nesse plano quinquenal, a parte agrícola ela vai ter grandes dificuldades, porque resistência camponesa em entregar parte da sua produção ao Estado. E só que essa resistência camponesa ela vai ser combatida pelo governo por meio de matança de milhares e milhares de camponeses. E durante o governo bolchevique, então nós vamos ter uma série de disputas pelo poder. Após a morte de Lenin em 1924, nós vamos ter a disputa pelo poder entre duas pessoas, tá? Entre Leon Trotsky e Joseph Stalin, tá? Aqui Leon Trotsky. Qual era a diferença dos dois em relação aos seus objetivos em relação ao governo? Enquanto que Trotsky defendia a internacionalização da Revolução Soviética para que o socialismo pudesse sobreviver na Rússia, ou seja, ele queria propagar, internacionalizar a Revolução Soviética para o mundo inteiro e depois, né, fazer com que o exemplo no mundo inteiro fizesse o socialismo sobreviver ali na União Soviética. E Trotsky tinha como principal rival Joseph Stalin, que Joseph Stalin defendia que o socialismo deveria se fortalecer primeiro na Rússia, na União Soviética, e depois dele fortalecido ali na União Soviética, ser propagado para o mundo inteiro. Então nós vamos ter essa diferença aí de posição política entre Trotsky e o Joseph Stalin. Nós vamos ter, né, aí a vitória de Stalin, tá, nessa disputa, e nós vamos ter, né, a ditadura stalinista que vai de 1929 até 1953, tá? E nessa ditadura stalinista nós vamos ter uma rígida ditadura com repressão às liberdades individuais e à liberdade de expressão e pensamento, com controle inclusive da mídia, tá? Dos jornais, tá? Todos os meios de circulação tinham um forte controle do governo sobre os meios de comunicação e a perseguição também a inúmeros inimigos políticos, tá? Condenando-os à morte ou até mesmo trabalhos forçados. Então, além disso, nós vamos ter vários exilados políticos fugindo da ditadura stalinista. Então, nessa questão, né, o espectro comunista, como a gente pode falar, o percurso da Revolução de Rússia de 1917 alimentava, ao mesmo tempo, o medo e a esperança de uma revolução mundial. Por quê?
A opinião mundial polarizou-se, tá? Muita gente tinha medo do comunismo, tá? E o medo do comunismo tornou-se uma obsessão entre os liberais. Já os marxistas, que apoiavam a Rússia, temiam, por sua vez, a reação capitalista. Então ficava essa bipolarização. Por um lado, os liberais que tinham medo do comunismo, dos movimentos socialistas serem cada vez mais fortes nos seus locais de origem, tá, em outros países do mundo, enquanto que os marxistas, tá, que apoiavam a Rússia e a União Soviética, temiam que uma forte reação liberal pudesse acabar com o socialismo. Então rolava um medo aí dos dois lados. E olha só esse cartaz aqui que foi postado, foi feito aqui no Brasil. Deixarás que este comunista mate a liberdade do teu Brasil? Tá? Isso aqui é um exemplo. Enquanto que movimentos socialistas vão falar assim, a União Soviética defende a liberdade do mundo, ajudemos-na. Então, isso foi no México. Então, olha só, diferentes tipos de propaganda, uma contra o comunismo, claro, a reação capitalista contra o comunismo, e outra reação a favor, né, do movimento socialista. Então, e na propaganda stalinista, né, durante a ditadura stalinista, que vai de 29 até 53, a propaganda oficial soviética utilizou todos os meios de comunicação possíveis, tá? A literatura, a arte, a música, o teatro, para construir uma imagem de Stalin como uma figura paternal, um bom presidente, calmo, bondoso, conciliador e promotor do consenso. Tá? Então, a ditadura stalinista, apesar de perseguir inimigos políticos, né, reprimir direitos individuais, ele trazia, então, nos meios de comunicação, ele utilizava ele propagava uma outra imagem do governo. Tá? Então, por isso esse forte controle, para reprimir a oposição e reprimir também os direitos individuais de liberdade, de expressão e pensamento e os veículos de comunicação. Tá? Então, para que esses veículos de comunicação pudessem propagar uma boa imagem do seu governo. Então, pessoal, e com isso, né, nós chegamos aí ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, inclusive, da videoaula. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu joinha aí, tá bom? Para promover nossos vídeos. Divulgue para os seus amigos também, que nesse momento difícil, muitos estão sem poder estar estudando. Então, essas videoaulas são uma boa oportunidade para você conseguir manter os seus estudos em dia, beleza? Então, espero aí que vocês tenham, né, gostado, tenham entendido o conteúdo, beleza? Então, só quero agradecer a vocês aí pela atenção e até a próxima.